Olá! É sempre bom estar de volta, estarmos juntos nesse grande bate-papo com o Padre Zé Tom. A gente está trazendo sempre novidades, conversa nova, assuntos que possa te interessar neste caminho para a paz que eu quero apresentar para você. E hoje estamos com um assunto que é muito interessante porque faz parte do ontos da humanidade, né? Do ser humano. E nós fomos feitos para nos relacionar. Ninguém é feito para ser sozinho. Tem até quem diga que prefere ser sozinho, tem até quem diga que acha que vive melhor sozinho. Mas será que vive bem mesmo? E por isso nós vamos conversar a respeito disso. Se a ansiedade já faz mal para quem a tem, imagine para quem está ao seu redor. Então, é também um caminho que a gente precisa muito tomar cuidado, porque a gente tem pessoas ao nosso redor que nós nos relacionamos, né? Pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, colegas, inimigos, seja quem for, está sempre ao nosso redor, em consonância conosco, está sempre ao nosso redor, interagindo conosco, e nós também temos que interagir. E diante disso, muitas vezes, a ansiedade provoca em nós reações que atrapalham essas interações. E com isso, mexe nas relações. Mexendo nas relações, a pessoa vai se tornando sozinha. E muitos tornam-se só e ficam amargurados, entristecidos, depressivos. E por isso, a gente precisa buscar, diante disso, um modo de viver mais tranquilo e ali saber lidar quando até nos próximos, nas pessoas, a gente também está aí, né, acabando com a relação por causa da ansiedade. Então, eu quis trazer hoje, né, o tema ansiedade e relacionamentos e como a gente pode, né, ver, entender, aprender o que a ansiedade pode prejudicar nas minhas relações. E antes da gente começar, o que eu quero sempre pedir para você é que você permaneça conosco, vai dando o seu like, faça bastante comentários, perguntas, positividade e, muito importante, compartilhe. Leva para as pessoas que precisam ouvir do assunto, que precisam entrar nas nossas lives para poder se conhecer e conhecendo ir para as ajudas necessárias, cabíveis para o problema que se tem. Então compartilhe com as suas redes sociais o link dessa live, mas também se inscreva no canal. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho e dê o seu like. E acima de tudo, comente. Vamos trabalhar junto para ajudar todo mundo aí nesse caminho da verdadeira paz com o Padre Zé Tom. Então, o que nós precisamos entender sobre ansiedade são coisas muito profundas que muitas vezes está estragando o aspecto das pessoas de hoje, né? Como ela afeta os nossos relacionamentos. Muitas vezes, a ansiedade, ela provoca as preocupações excessivas. Como eu já falei no vídeo anterior, ela provoca preocupações no trabalho, no estudo, com tantas outras coisas. E isso, ela faz com que atinja o outro e a gente fica criando preocupações, expectativa do que o outro pensa de mim, do que o outro fala de mim, do que o outro, né, está me olhando, de como o outro está me olhando. E aí a gente vai sentir medo de ser rejeitado, a gente vai se sentir incomodado, vai ficar com medo de incomodar, a gente pode até achar que vai dar errado. E tem gente que por ir por esse caminho, achando que isso é normal, acaba perdendo o relacionamento e com isso algo que seria tão bom vai se tornar um grande problema. Por quê? Porque vai para todos os relacionamentos. Quando você está sozinho, ninguém quer mais estar ao seu lado. Então aqui a gente precisa, né, prestar bastante atenção.
aquilo que o padre vai falando são dicas de como você está reconhecendo que você tem um problema, vai anotando esse problema e quando chegar no final, a gente quer apresentar para você a solução desse problema, que vai exigir de você o quê? Vai exigir de você que você tenha tempo para você mesmo, que você seja fiel a você mesmo, que você invista em você mesmo e tudo isso para que você tenha os benefícios. Às vezes você quer que os benefícios caiam do céu, e nem sempre vai ser assim. Então, diante disso, vamos criar, né, esse caminho aqui para poder a gente entender bem. Os impactos que muitas vezes a ansiedade vai causar nos relacionamentos. Por exemplo, o modo de ser julgado. É preciso, primeiro, antes de tudo isso, a gente reconhecer, né, os sinais, porque é muito significativo para nós, como eu falava na introdução, porque nós somos seres para nos relacionar. Quando Deus criou o homem, ele criou a mulher para ser relação com o homem. E com isso, foi popularizando o mundo para que ninguém fosse só, né? E diante disso, o ontos é a nossa estrutura humana. Ele é criado com essa estrutura de estar com o outro. Por isso, Jesus ensina que a gente tem que dar, né? Não só receber. E a gente tem que perdoar para ser perdoado. Então, sempre está em relação. Os 10 mandamentos da lei de Deus, existem 6 mandamentos, 7 mandamentos, que é relacionado ao outro, né? Desde do honrar pai e mãe até o último, são de relação com o outro. Os primeiros é diretamente com Deus, mas os outros todos é com relação ao outro. Quando Jesus dá um resumão, não descartando nenhum dos 10, ele faz esse resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas, que isso aqui é um problemão para os tempos de hoje, mas tem um segundo, ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Se eu não me confio? Como que eu vou confiar no outro se eu não confio em mim? Como que eu vou ser fiel ao outro se eu não sou fiel a mim? Então, nós estamos sempre no embate da relação. E as crises de ansiedade, o transtorno, ele pode muito, às vezes, atrapalhar. E é isso que a gente quer conversar aqui, nessa tarde, para poder, né, a gente fazer aí a relação. Então, diante disso, nós vamos conversar e ir entendendo o que a gente pode fazer. As coisas são práticas, a gente precisa reconhecer os sinais. Estar ciente da sintonia de ansiedade como preocupação excessiva, irritabilidade ou dificuldades em se encontrar no passeio, né? Às vezes a gente tem um amigo e a gente não consegue mais passear junto, a gente não consegue conversar, qualquer coisa me dá irritação, uma preocupação excessiva, se vai estar bom, se não vai estar. E aí, quando chega o dia de encontrar essa pessoa, a gente vai, né, e vai ficar ali querendo buscar resposta, e isso vai criando ansiedade, ao ponto que você acaba abandonando a pessoa acaba te abandonando. Então, diante disso, o que mais estraga é esse medo de julgamento e rejeição. Nem sempre a gente vai ser concordado por alguém. Nem sempre a gente vai concordar com alguém. É lógico que tem gente chata pra caramba. Ceticismo, às vezes, é enjoado, a gente sabe. Mas tem gente que gosta de contrariar tudo. É uma coisa muito doida, né? E nem sempre a gente está muito aberto a ser contrariado. Mas, às vezes, é bom ter alguém que nos faz repensar, né? Isso é o natural das coisas. Agora, quando eu coloco que eu vou ser rejeitado, e para eu não ser rejeitado, eu vou criar mecanismo para me afastar, aí a coisa vai, né, estragar. Existem âmbitos de amizade, né? Às vezes tem amigos que não é 100% amigo, mas é amigo. Por que eu digo 100% amigo? Porque tem amizade que você completa demais
um ao outro. No pensamento, em fazer coisa junto, de chamar atenção, de estar aberto à correção, de estar aberto a ser corrigido, né? Passar a verdade das coisas, aberto à sua verdade, aberto à verdade dele. Isso é uma amizade para mim 100%. Né? Eu aceito seus defeitos, você aceita os meus defeitos, a gente se dá bem, a gente se supera. Às vezes fica chateado, no outro dia esquece e volta, conversa, põe os pingos nos is. É uma amizade sadia, uma amizade que vai para frente. Mas existe amizade que ela tem um certo limite. Tem amizade que tem coisas que não pode ir além. Né? Por exemplo, eu tenho amigos que é legal para passear, para estar junto, chega junto, vai ajudar, vai com tudo, mas na confiança, porque a gente confabula segredo, a gente conta ali, né? Ó, não fala para ninguém não. Tem amigo que a gente sabe que não vai falar, mas tem amigo que a gente fala que sabe que vai falar. E tem amigo que a gente não pode jamais falar um segredo porque ele vai falar. Em uma hora de uma briga vai jogar na tua cara, vai falar para os outros, que ele era assim, 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 ele era assado, assim, assado. E aí, você tem que pegar pelo lado bom da pessoa, produzir uma relação com aquilo que ele tem de bom, e não com o que ele tem de ruim. Porque uma coisa é assim, é o temperamento. Às vezes as pessoas acham que todo mundo tem que ser muito calminho, muito bonzinho, muito... E às vezes tem pessoas que têm temperamento forte. Eu tenho amigos com temperamentos fortíssimos, que tem de falar falando lata, não tá nem aí se vai te magoar ou não, mas tem um coraçãozão, que eu brinco muito que são os amigos felinos, né? Porque o gato, ele é muito assim, ele vem te amanhecendo, daqui a pouco, pum, te abocanha, te dá uma unhada, né? Então, quem gosta de gato sabe que vai ser mordido, que vai levar unhada a qualquer momento. E tem amizade que às vezes é assim, mas o que conta? O que conta é o grau de honestidade da pessoa, de fidelidade, de parceria, você pode contar com ela, porque a amizade não é aquela só para as baladas, só para estar rindo, só para os momentos bons. E quando você estiver lá embaixo? E quando seu amigo estiver lá embaixo? Então ele já não presta, deixa ele levantar aqui. Não, isso não é ser amigo. Então existem vários tipos de se relacionar. Só que muita gente hoje não compreende as diferenças e acha e coaduna que a amizade tem que ser aquela coisa da reciprocidade. Me fez rir, tá ótimo. Me fez bem, tá ótimo. E aí que tudo vai por água abaixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, os limites, as qualidades, os defeitos, né, o tempo. Gente, eu tenho um amigo de 40 anos que a gente quase não se vê e se fala, mas quando se encontra, parece que a gente se viu ontem. E tem amigos de muita caminhada que quando a gente se vê, parece que está 200 anos sem ver. Porque parece que não tem muita conexão, tem que estar sempre ali na manivela, botando a coisa para andar. Então, assim, é tudo muito relativo. Agora, quando eu vou destruindo isso, quando eu deixo a minha crise de ansiedade afetar. E isso é de uma forma que também é o descontrole, o destempero, aquela coisa excessiva que vai atrapalhar. Por isso, o impacto nas interações. A ansiedade pode levar o mal-entendido para dentro das situações. Eu já vi pessoas chegar a mim magoada com parentes, pai e mãe, com amigo, com cônjuge, né? A esposa ou o esposo, com filho. Quando tem crise de ansiedade, falar que é sem vergonhice. Falar que é falta de Deus. Esses dias não sei quem estava me falando, que um padre falou isso para uma pessoa que estava na paróquia, deu uma crise de ansiedade, o padre virou para a pessoa e falou que era para ela rezar mais, que aquilo era falta de Deus. Meu Deus do céu, é os que têm empatia, gente, com as coisas. Então, muitas vezes, esse dia até alguém me perguntou no Instagram, né? Como lidar quando a gente está com depressão e quem está ao nosso redor acha que isso é falta do que fazer, que é falta de fé, que é falta de Deus. E quando o padre entra em depressão, então o padre não crê em Deus? Meu irmão, minha irmã, muitas coisas podem produzir na vida da gente uma grande depressão. Tanto do lado psicológico como do lado patológico. O psicológico, uma boa terapia, força de vontade, investimento em si mesmo, leva de boa.
Agora, o patológico vai ter que ir para o psiquiatra, vai ter que tomar medicação, vai ter que recuperar um monte de substâncias e substratos que se perdeu no caminho. É o químico. Então, diante disso, a nossa vida de relação, a ansiedade pode atrapalhá-la muito, se a gente não controlá-la. E é isso que nós precisamos, né? Olha o que pode acontecer. Você vai evitar a interação. Eu, por exemplo, onde eu estou, eu converso com alguém, mesmo que eu não conheça. Se eu sentar no banco de uma praça, sentar alguém do lado, em 2 minutos eu estou conversando. Se eu estou nas viagens, eu faço moral com quase todo mundo no hotel que eu fico hospedado. É no elevador, é pelo corredor, é passar da bom dia, conversa. Você vai descer no elevador, fica ali 3, 4 segundos com uma pessoa em silêncio, eu não consigo. Eu sempre tenho um assunto para puxar. Ou alguém puxar assunto comigo, eu desenvolvo na hora, né? Então, esse tipo de coisa, tem gente que acaba evitando. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser mal interpretado, tem medo de ser ali, né, visto de uma forma negativa. E tem gente que fica ansioso com isso, por causa desses medos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente vai ser uma pessoa que vai ser apática. Comportamento vazio, não se tem muito o que falar, monogâmico, né? Ah, você está bem? Tô. Você pode fazer sim. Não. Aham, São relações que não vai para frente. Você não bota para fora, você não conversa, você não sabe. Outra coisa bem difícil de relacionar é a pessoa que não fala o que sente. Às vezes você faz uma coisa, você sabe que a pessoa não gostou, você espera ouvir dela o que ela não gostou para você, se avaliar, a pessoa fica quieta, finge paisagem, né? E você não sabe. Fica aquela dúvida, gostou, não gostou? Ai, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Tudo isso gera uma angústia que vai fazer com que a gente, né, acabe interrompendo. E tem pessoas que acabam se isolando do mundo. E aí, meu filho, abertura assim, para depressão, para um monte de coisa bater a porta. Então é preciso ter um governo aqui na nossa vida, é preciso ter um governo aqui das nossas estruturas para poder a gente, né, ir se socializando melhor. Tem pessoas que têm dificuldade imensa de expressar sentimentos. Dificuldade em expressar sentimentos por causa dessa insegurança gerada pela ansiedade. Então você tem medo de amar, você tem medo de rir, você tem medo de se comprometer com a outra pessoa em situações, né? Hoje em dia tem psicólogo que fala que o pai e a mãe, quando a criancinha chega lá com um rabisquinho, e a gente tem a psicologia de elogiar para incentivá-la a fazer mais e desenvolver, não fala que é para falar que estava errado, que é feio. Você bloqueia a pessoa. Uma coisa é a criança estar aprendendo a escrever, vem te mostra uma coisa escrita errada e você, com um jeito peculiar, e fala, olha, está escrito errado, escreve assim, porque ela está na fase de aprender. Outra coisa é a criança que não sabe patafúdia de nada, mas quer te dar um presentinho e vem com um monte de rabisco. E você vai lá, que coisa horrível, o que é isso? Tem gente que faz isso. Cria um bloqueio na criança. Aquela criança já vai crescer se sentindo inferior, já vai crescer com medo de se mostrar, com medo de desenvolver, né? Eu sempre observei nas minhas turmas de escola, assim, desde que eu me entendo por gente, até na faculdade, sempre tem aquele quietinho na sala. Aquele que não expressa nada, não interrompe o professor, não faz uma pergunta, não pede um auxílio. Você fica observando, né? O que a pessoa está pensando na aula, como é que ela está aprendendo. E pode crer, muitas vezes as notas são baixíssimas. Por quê? Porque não se desenvolve. Porque tem medo, não acredita em si mesmo. Tem medo do que vai perguntar e ser chamado a atenção, né? Eu já vi muito isso acontecer. Então, a gente precisa trabalhar essa realidade dentro de nós para poder a gente criar esse espaço de que eu preciso ter equilíbrio aqui para o equilíbrio ali. E sempre o que eu vou dar e o que eu vou receber está em harmonia. Então a gente precisa ter muita atitude de se cuidar, se preservar, se abrir. Eu só vou conhecer o outro se eu me deixo conhecer.
Se eu conversar, puxar assunto, fazer perguntas, né? Perguntar sobre a vida, como é que você fez isso? Como você descobriu isso? De onde você vem? Qual é a sua cidade? Isso são coisas que vão abrindo portas para o conhecimento. E a gente vai se identificando com comida, se identificando com gosto, se identificando com as coisas. Você vê que às vezes tem casais que se dão tão bem, um torce para um time e o outro torce para o oponente, e vivem juntos. Às vezes até de religião vivem juntos. Por quê? Porque é um amor tão intrínseco, tão recíproco, que as diferenças não abalam. E às vezes tem pessoas que abalam por qualquer coisa porque não trabalhou esse lado mais responsável da relação. E uma das piores coisas que dentro dessa estrutura desconstruída que a ansiedade faz nas relações é o ciúme. O ciúme não é só aquela menininha que fica enciumada de perder o namorado, mas o ciúme de tudo, o ciúme que o outro conquista, ciúme do outro ser melhor, da cor do outro ser melhor, de ser mais belo, mais isso, mais aquilo. A insegurança gera esse ciúme e a ansiedade, ela aflora esses defeitos, fazendo com que a gente, né, fique num estado de inércia. E aí, o que a gente faz? A gente é muito defensivo, né? Muitas coisas a gente se defende. Então é melhor não me relacionar com ninguém, por isso que muita gente opta ser sozinho, pega animal para criar, se esmera tudo e tal. Mas por quê? Porque faz essa barreira de relação. Porque só em saber que vai ter que sair de si para o outro e o medo de se decepcionar, de não ser aceito, de ser rejeitado, então eu prefiro me esquivar porque eu vivo uma ansiedade profunda, para eu não ter as crises de ansiedade, eu caio. Não, isso aqui é um caminho errado. A gente precisa mudar isso, a gente precisa transformar isso. Então a gente precisa, como eu disse, começar a entender o que eu tenho para poder ter bons relacionamentos, né? Eu preciso praticar uma comunicação assertiva. A gente tem problema errado. Tem problema errado. Tem dia que a gente vai falar uma coisa que não vai ser compreendido. Tem dia que a gente vai fazer alguma coisa que não vai ser compreendido. Mas eu já peguei adolescentes que um apelido já deixava a pessoa explodindo de raiva e já declarava outra inimiga. Não! Às vezes a pessoa faz uma coisa que você não gosta, você pode declarar inimigo aquela pessoa que te fez algo que você não gosta. Tem que procurar compreender. E muita gente nesse âmbito da mágoa acaba ficando com a incapacidade de perdoar porque fica ali no julgar daquela ação. E às vezes até conversa, mas não compreende, né? Fulano, por que você bateu nas minhas costas com tanta força? Você vai lá pedir explicação. Aí ele fala assim, desculpa, eu não tinha coordenação motora, achei que eu estava batendo devagar. Uma vez um amigo meu me pegou, deu uma gravata assim, estava me enforcando, e eu batendo no braço dele, tô perdendo ar, foi enforcando, peguei a caneta e furei o braço dele. Foi o único modo que ele me soltou. E depois ele falou, desculpa, eu não pensei que eu estava apertando com tanta força. E eu fiquei com problema dias na garganta, de tanto que ele apertou. E ele não estava tendo ali coordenação, entendendo que aquilo estava quase me matando. E eu, para salvar minha vida, eu tive que machucar ele, dei uma furada, não chegou a sair sangue nem nada, mas doeu, para ele entender que ele tinha que me soltar. Ele até falou, nossa, por que você me furou? Eu fiquei todo engasgado, embatuado, sem quase conseguir falar e tive que tomar medicação para a garganta, né? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar esse caminho das relações, porque eles definem a gente também, ajuda a gente também. E quando a gente percebe que errou, a gente vai procurar não errar mais, né? Uma coisa é da personalidade, às vezes a pessoa é bruta mesmo, ou você vai amar ela com aquela bruteza, ou não vai, né? Tem coisa que não vai mudar, mas muita coisa a gente pode mudar. Então, se você está nesse estágio de ansiedade muito grande, provocando afastamento, vença isso em você. Não vai achar que agora você já resolveu o problema, vai dar BO, mas você já vai anotar aí, eu tenho esse problema, eu vou procurar agora, junto com o Padre Zé Tom, como resolvê-lo, né?
A gente precisa também a lidar com o medo de julgamentos. Existem duas formas de ser julgado. Existe o julgamento muito negativo, que é a pessoa quer destruir você, quer acabar com o que você faz, quer acabar com o que você fez. E existe o julgamento construtivo, que é a crítica construtiva. Sabe que você está fazendo um negócio, mas você deu uma vaciladinha ali ou falou uma palavra. Né? Uma vez eu troquei o nome de duas pessoas numa pregação e no final a pessoa veio e falou: padre, a pregação sua foi maravilhosa, mas eu acho que o senhor confundiu fulano com ciclano. E aí eu falei assim, eu acho que eu confundi mesmo. Uma vez eu queria explicar sobre o mistério da Santíssima Trindade na homilia, e nós temos uma explicação célebre de Santo Agostinho, que ele viveu misticamente numa beira de praia, que um garotinho olha para ele, pega uma concha e diz: é mais fácil colocar o mar inteiro nessa concha do que entender a Santíssima Trindade. E eu, no meio de uma pregação, acho que era a quarta homilia de um domingo, e fugiu da minha cabeça a palavra conchinha. E eu não podia perder o feeling ali da pregação. Eu já estava lá nas conclusões do coisa, eu substituí a conchinha por um caminhãozinho. Só que tinha atrás de mim um diácono que amava Santo Agostinho, e aí eu nem olhei para trás, porque ele já devia estar querendo me enforcar, e aí toquei o barco, como se nada tivesse acontecido, e na hora que eu estava incensando o altar com ele, segurando a casula, ele falou assim: de onde você tirou esse caminhãozinho? Deu uma crise de riso, e nós dois, imensa, porque eu fiz uma substituição, mas isso não significa que ele me julgou, me desvalidou toda a minha homilia. Aí eu falei: menino, deu um branco, não vinha de jeito nenhum. Eu poderia ser humilde e falar: fulano, o garotinho pegou o que mesmo, fugiu, não podia ter feito isso, mas o caminho que eu optei foi substituir, que muda o caminhãozinho por uma concha, né? Mas aí tem uma crítica destrutiva, seria desqualificar toda a minha homilia, porque eu só troquei um artefato, né? Irrelevante para o tocante ali de explicar o que era que Santo Agostinho buscava, estava pirando a cabeça de querer explicar sobre a Santíssima Trindade. Então, muitas vezes a gente fica com medo desse julgamento, isso gera ansiedade. O que vai pensar de mim? O que vai falar de mim? Então, são coisas que a gente precisa, né, praticar e trabalhar na autoestima, buscar se valorizar para a gente ir além. Aceitar que não podemos controlar tudo. Outro problema, a autossuficiência exacerbada, né? Eu sei tudo, eu sou dono de tudo. Isso também prejudica muito pessoas, prejudica muitas relações, faz com que as pessoas criem também, porque a gente está sempre numa autodefesa, e quando a gente sabe que vai passar por uma situação assim, a gente vai ficar ansioso. E isso gera um ciclo tão negativo que pode prejudicar, né, a minha relação com quem quer que seja. Então nós precisamos correr atrás mesmo de mudar essas situações para poder a gente fazer com que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, que os nossos relacionamentos sejam construídos com confiança e respeito. E isso, se a gente deixa ser guiado pela ansiedade, as interações acabam criando muitas barreiras e, por isso, muitas amizades poderiam ser maravilhosas, não vão para frente. Então a gente precisa saber escutar ativamente, a gente precisa saber definir limites saudáveis, a gente precisa saber trabalhar a autoestima. 3 pontozinhos que a gente precisa trabalhar. Pronto, descobriu o Brasil, não preciso de mais nada? Não. São dicas que a gente precisa entender. Então, para gerenciar uma boa ansiedade, a ansiedade saudável, para gerenciá-la e ter ótimas conexões, a gente precisa ter uma abertura em comunicação, a gente precisa estabelecer espaço seguro para isso, a gente precisa desenvolver o autoconhecimento, a gente precisa ter técnicas de relaxamento,
a gente precisa se concentrar, a gente precisa buscar viver coisas juntos, né? Um monte de coisas que a gente precisa fazer. E assim, nesse caminho, eu quero ajudar você aí nesse percurso e ir além nas coisas que você pode fazer na sua vida. Então, a gente precisa trabalhar para vencer a ansiedade. E olha, eu tenho um plano para você fazer isso. Vamos construir. Nós estamos subindo um morro. Quando a gente chegar lá no topo, eu vou te dizer, olha, o caminho é esse. Vai depender de você, sempre nesse aspecto, de você ter o tempo reservado para isso. Vai precisar. Ah, eu não tenho tempo. Tem que arranjar ter. A gente arranja para tantas outras coisas, não é verdade? Você vai precisar ser fiel a tudo que vai ser proposto e, acima de tudo, investir. Investir em você. Não seja como aquela pessoa que vai comprar coisas no supermercado, compra tudo baratinho para economizar e acaba comprando um monte de produto horrível que não dá certo, você joga fora. Um baratinho que saiu caro. Por quê? Você jogou dinheiro fora. Às vezes você compra uma marcazinha. Às vezes você deixa de comprar um produto bom por causa de 10 centavos. Aí você vai uma baita dor de estômago, vai ter que comprar remédio para estômago. Você pode ter um baita piriri, vai ter que comprar remédio para conter piriri, porque você quis economizar 10 reais. Uma vez uma pessoa quis economizar 12 reais de um estacionamento, parou no local, o carro foi guinchado. Gastou 1.800 reais para tirar o carro do pátio. Então, 12 reais que ele economizou, gastou 1.800. Então, muitas vezes, a gente tem que parar e perceber, eu preciso investir em mim, porque se eu não investir, quem vai? E o Padre Zé Tom quer te ajudar nisso. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos trabalhando, né? Aguarde o próximo vídeo, vamos trazer mais uma novidade aqui para a gente trabalhar e nessa perspectiva, a gente ir junto conversando como eu posso entrar nesse caminho da verdadeira paz com o Padre Zé Tom. Vou dar uma dica para você. A gente vai usar muito a Bíblia. Então, Deus vai estar no comando. E eu quero ajudar você. Já me ajuda muito. Eu tenho certeza que você também vai. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o seu like, faz bastante pergunta nos comentários. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.